Muito bem, um abraço para você que nos acompanha na Web TV Ondime Bahia. Estamos em Vitória da Conquista, em mais um encontro do Formacampo. É o segundo encontro internacional e o 11º deste território, que é o território baiano. Bate-papo agora com uma integrante da Secretaria Municipal de Educação de lá de Ilhéus, território Litoral Sul. Ela está coordenando a educação do campo daquele município, está também finalizando aí o processo de formação em doutorado ela é estudante do PPGE, de mestrado, doutorado em breve, tá? De mestrado, ela fala com muita propriedade com relação à necessidade de fortalecer essas políticas em educação. Primeiro é preciso compreender que política é essa, para depois, naturalmente, chegar lá na ponta e discutir com os professores. É isso mesmo, um abraço, boa tarde. Isso, boa tarde, tudo bem? Então, eu estou na pasta de educação do campo recentemente, tem um pouquinho de tempo, né? Tem apenas um mês. E aí, como a gente fala, né? A luta do campo é uma luta de todos nós. Quando eu entrei na pasta, eu vi que as diretrizes de Ilhéus, ela não tinha sido finalizada, porque é trabalhoso, são muitas mãos para ajudar, são muitas pessoas e a coordenação do campo agora às vezes fica sozinha. Então a gente precisa de mais gente. Então esse ano a gente está usando o Formacampo também, né, juntando esses cursistas para dar vozes para essas diretrizes, para esses documentos tão necessários para o campo. Então esse ano a gente vai utilizar os cursistas do Formacampo para nos dar as mãos e trazer as vozes de cada comunidade de Ilhéus, que eu não sei se vocês sabem, mas o território de campo de Ilhéus é imenso, né? A gente tem ali escolas do campo a mais de 70 quilômetros, né, da cidade. Então, assim, é uma diversidade muito grande territorial de Ilhéus. E aí a gente está precisando, a gente tá usando o Formacampo como ajuda também, né? Falar, gente, do Formacampo, vamos trazer as vozes, as sugestões, vamos terminar essas diretrizes aí e botar no papel para sair do papel, né? Só para você ter uma ideia, inclusive para quem está nos assistindo, muito embora a universidade, estamos falando do ensino superior, mas a universidade que é de Ilhéus está praticamente dentro de Itabuna. Veja o quanto essa dimensão ela é gigantesca. Os planos municipais de educação, é claro que eu conversando agora com o Antoniel, ele tem se debruçado um pouco mais sobre esses planos. No plano anterior que terminou no ano passado, o plano decenal, não estava tão clara essa política pública, né? A política pública da educação do campo, a educação quilombola, ribeirinha, mas agora nós temos já um objetivo específico. Certamente você também tem se debruçado sobre esses estudos. Então, eu ainda não estou me apropriando muito bem do PPP, porque a gente já tinha uma pasta de outras profissionais. Então, como a gente estava com a educação do campo meio um pouquinho bagunçada lá, eu fiquei mais especificamente com as diretrizes. Sim. E com o Formacampo. Então, enquanto eu conseguir terminar aqui, eu já vou para o PPP também. Então, algumas colegas já estão me ajudando. Eu digo os planos municipais de educação que também estão discutindo. Desculpa, PPP não, agora. PME, eu estou trocando a palavra, desculpa. Do PME, isso, perdão. Tá. E que a gente vê um avanço aí, que tem uns objetivos muito claros para a educação no campo, e a gente usar essa força aí já do PNE, que eu estou trocando as palavrinhas, do PNE para o nosso PME. Então, como a gente tem algumas colegas que também estão aqui, então tem outras partes que são da coordenação dos anos finais, as coordenações, todas as nossas coordenações se envolvem na educação do campo, então elas estão lá estão aqui também para representar a educação no campo para o PME, para trazer o PME lá e fortalecer mais ainda a educação no campo, né? Karine, ampliando aí nesse bate-papo, os PPPs e os referenciais curriculares, os currículos são vivos, né? Mesmo que nós tenhamos tido aí momentos de formação 2, 3 anos atrás, todos os anos nós precisamos nos debruçar sobre esses documentos, porque como a legislação já traz com muita clareza, o currículo ele precisa e deve ser vivo. Os referenciais curriculares precisam atender sempre as demandas que vão surgindo novas e surgem a cada dia. E vocês também têm se debruçado com relação a esses PPPs exclusivos do campo, os referenciais curriculares que atendam a educação do campo, ainda que tenhamos estudantes na zona urbana, mas se são do campo, o currículo tem que atender. Isso. E trazendo assim para a realidade de Ilhéus, como eu falei, que você até quando falou da UESC, por exemplo, hoje os distritos ali, eles são bem grandes, que hoje pelo IBGE não são mais educação do campo, né? Eles não são mais educação do campo, não, eles não são mais espaço do campo, eles são hoje considerados urbanos, mas uma grande maioria dos alunos são do campo. Então a gente ainda atende muitos lá no Japu, ali no Banco da Vitória, no Jardelina, né? A gente atende muitos alunos do campo
a gente não pode perder essa dimensão. Não é mesmo que a gente está, é que público eu atendo. Que público eu atendo, e eles precisam também participar disso, né? Entender quem eles estão atendendo, né? Embora não seja mais no campo, ele é do campo. Exatamente. Né? Porque eles fazem esse atendimento. Bastante do e nu, olha aí. E aí, os documentos, eles sabem para fortalecer a questão do transporte escolar, hoje da nucleação, como os alunos hoje estão bem mais longe ainda, como eu falei, a dimensão territorial é muito gigante. Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, a gente tem o distrito de Nema, sabe? Nema, ele é mais 76 quilômetros de Ilhéus, então as pessoas quase não têm referência. Por exemplo, se vão no hospital, não vão de Ilhéus, vão para Coraci, Juípe, que estão um pouco mais próximo, 20 quilômetros ali de Nema, Pimenteira, Banco Central, ou alguns outros que perto de Uruçuca, e a gente perde um pouquinho ali desse entendimento que eles fazem parte de Ilhéus. Então, a educação no campo, a escola, a identidade ilhéense, eles ficam um pouquinho perdidos. A gente está tão perto de Uruçuca, a gente é mais perto de Uruçuca, a gente vai no hospital de Uruçuca porque é mais perto, então a gente tem que fortalecer na educação do campo isso, o pertencimento de Ilhéus, mesmo que eles estejam um pouco distante da nossa sede, assim, vamos dizer, eles pertencem a Ilhéus. A gente tem que criar, além da identidade do campo, a identidade ilhéense para eles, né? Para finalizar, é fato que você já mencionou que chegou há pouco tempo nesse espaço, tem se apropriado ainda dessas políticas, mas ao lado de companheiras que aqui estão e outras tantas que ficaram, tantas e tantos que ficaram por lá, certamente o trabalho, a dificuldade diminui, porque fácil ela não vai ser nunca é fácil, mas a gente pode dizer que diminui essa dificuldade quando se tem esse apoio do coletivo. Sim. Aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir para a comissão, né, conversar com o Pascoal. Eu falei, Pascoal, me ajuda, eu acabei de pegar essa pasta. Pascoal, ele está na comissão, né, tanto da comissão especial do campo como na comissão municipal, né? E aí eu falei, me ajuda, me conta aí. Ele falou, a seara do campo não é fácil, né? A gente tem essas problemáticas lá em Ilhéus, que não é de hoje, não foi agora, é de muito, muito, muito tempo, que a gente já tem essa problemática da dimensão, que eu vou ficar bem repetitiva em relação a isso mesmo, porque como as pessoas ainda se perdem um pouco nesse pertencimento de Ilhéus, né? Que a gente fala, a gente precisa resolver, vem na sede, vamos. Então, aí a gente tem articulado o que a gente pode fazer isso. Uma das coisas que a gente avançou, ele falou assim, então vamos fazer a formação em loco, a gente tem a formação profissional, então vamos dar uma mudada nisso. A gente vai, né? Porque para vocês é distante. Então, às vezes, o transporte, eles chegam 10 horas da manhã para uma formação. O pessoal que sai de Pimenteira aí, né? Eu falei, então vamos dar uma ajudada. Então, Pascoal, a primeira coisa que eu fiz, falei, bora lá pedir ajuda, quem é de ajuda, quem entende, quem está nessa luta aí do campo. Então, eles têm me ajudado sobre essa problemática. E não só a problemática, o que pode ser de solução, o que a gente pode fazer aqui. E a gente precisa muito dessa interseccionalidade, né? Muito importante, não só das nossas, além da nossa área de coordenação pedagógica, não só de coordenação dos finais, mas como de outras secretarias. Sim. A SEDUC, né, a Secretaria de Educação, não consegue fazer sozinha um trabalho no campo. Né? Educação, saúde e assistência social, no mínimo. Exatamente. E aí a gente vem lá para o setor de turismo também. Aí Pascoal me deu muito essa dica, a gente precisa mover as outras secretarias, porque muitos desses ambientes lá são ambientes lindos, ricos, naturais, e a cidade é uma cidade turística, né? A Lagoa Encantada, o Rio de Engenho. Então, assim, são territórios lindíssimos que a gente pode fazer com outras secretarias, que é a Secretaria de Agricultura, que a gente tenta fazer lá com o Sindicato Rural, o que a gente pode fazer, essa troca aí, né? O Sindicato do Meio Ambiente. Desculpa, sindicato não, perdão. A Secretaria de Meio Ambiente. Então, envolver as outras secretarias. Então, a dificuldade da mudança no campo é porque a gente precisa de muitas mãos, né? De envolver outras secretarias que, às vezes, não diminuindo, assim, a gente na questão da educação, mas o peso fica sempre forte na educação. Então, por exemplo, eu vou dar desses exemplos aqui. Quando esse pessoal da Secretaria de Saúde não quer ir, porque tem poucas pessoas do SUS lá. Por quê? Porque eles fizeram a carteirinha do SUS no Uruçuca. Eles fizeram a carteirinha lá em Coraci, porque era mais próximo, era mais fácil. Então, a gente precisa dessa conscientização da identidade ilhéense. A Secretaria de Saúde está presente dentro desses territórios. Então, a gente precisa aí de mais mãos, senão a educação sozinha, meu amigo,
Não Talvez dá nós não conta. tenhamos um posto de saúde em cada comunidade, mas certamente existe uma escola em cada comunidade. E também por isso a responsabilidade maior. Exatamente, a responsabilidade da educação é muito grande. E o financiamento é muito menor, viu? Então a gente precisa de muito mais financiamento para a educação e que a gente entenda que a educação sozinha não faz. Como você falou, Secretaria da Assistência Social, a gente precisa aí que dê as mãos para Secretaria de Saúde, por exemplo, para os laudos das crianças que hoje em dia, né? educação especial, a gente tem exigido muito a triagem. Acompanhamento logo depois, né? O acompanhamento também, a gente consegue fazer o acompanhamento depois que o aluno está com laudo. Sim. Mas e aí, antes disso, para trazer essa Secretaria de Saúde para fazer a triagem, fazer com o neuropediatra? O tratamento é saúde, o tratamento, né? Pedagógico e educação. Exatamente. Então as pessoas precisam entender, as outras secretarias precisam entender que eles precisam dar lá para a educação. A gente fica com uma responsabilidade deste tamanho, né? E com a mão pequenininha. E a gente vai estar fazendo o que a gente pode. A gente entra na secretaria acreditando muito na educação da luta pelo campo. Então é isso, né? A gente está aqui para somar e tentar fazer o melhor que a gente pode. É verdade. Forte abraço, muito obrigado. E é claro que não existe uma receita pronta, mas essa receita precisa e deve ser construída coletivamente sempre, tá? Satisfação, à inteira disposição, tá? Ai, obrigada. Que responsabilidade responder. Eu tô no comecinho, eu falei, calma. Mas obrigada pela entrevista, viu? Até mais. Nós, é claro, seguimos juntos como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.